Olá, tudo bem? Você é do tipo de pessoa que sempre diz não para os filhos? Cuidado, porque este tipo de atitude pode estar prejudicando a tua relação com eles e o próprio desenvolvimento da criança. É sobre isso que nós vamos falar no nosso Café Educativo. Pois bem, se tem uma coisa que nós devemos tomar cuidado é com os extremos. De um lado nós temos os pais que são muito permissivos, dizem sim para os filhos, normalmente tem aquela ideia, né? Eu vou dar tudo para os meus filhos, tudo aquilo que eu não pude ter. E tudo que o filho pede, dá e diz sim, e nós temos a famosa criança mimada. Porém existe um outro extremo, que é o extremo dos pais que sempre dizem não. E isso também é prejudicial para o desenvolvimento da criança e para a própria relação entre pais e filhos. Por quê? Porque você acaba cortando a autonomia e a criatividade da criança. A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai sempre querendo ter uma autonomia, a criatividade que vai surgindo, seja de brincadeiras, seja de atividades, e sempre existe aquela voz, que não é uma voz interior, mas é a voz do pai ou da mãe ou de quem está cuidando. Não, né? Então é necessário tomar cuidado, porque, por exemplo, nós chegamos na idade adulta, e muitas vezes se cobra das pessoas, principalmente nessa época de mercado de trabalho tão animal, tão forte, digamos assim, em que se pede muito a proatividade, a agilidade, a criatividade no trabalho, mas nós estamos criando esses seres humanos desde a sua infância, cortando a proatividade, cortando a criatividade, porque tudo que a criança vai tentar fazer sempre há aquela voz dizendo não pode. E aqui eu não estou querendo dizer que você tem que ser permissivo. A questão é, não pode o quê? Mas tem alguma coisa que pode? O problema é que nós vemos que quando as crianças não estão numa situação permissiva, ela não pode fazer nada. Tudo que ela vai tentar fazer, não pode. Então é necessário tomar cuidado com isso. Até mesmo, por exemplo, a criança quer ajudar os próprios pais em alguma tarefa doméstica, ali 4, 5 anos, é normal a criança querer lavar a louça. Não pode, você é pequeno. A criança quer ajudar a carregar um caneco, alguma coisa. Não pode. A criança quer, sei lá, brincar de alguma coisa diferente. Não pode. Não, eu não tenho tempo. Não, se vira sozinho. Sempre diz não. E toda coisa que ela quer fazer diferente sempre é não. Então a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: existem certas coisas que realmente você tem que dizer não, principalmente no âmbito moral. Você tem alguns valores, você tem uma moral, e você sabe que determinado tipo de coisas você não vai deixar os seus filhos fazer. Eu não estou dizendo aqui para você dizer sim para essas coisas. Por exemplo, se você tem definido que os seus filhos não poderão dormir fora de casa, tudo bem, eu não estou falando para que se o seu filho começar a pedir para dormir fora de casa, você deixar. Não, se você tem esse valor inegociável, você tem que dizer não realmente. O problema é, existem algumas coisas que a criança pede que no popular nem fede nem cheira, ou seja, não vai ferir os seus valores e vão ajudar a criança no seu desenvolvimento. O problema está aí, em que a criança recebe nãos também nessas situações, como eu disse, lavar uma louça, desenhar, não pode pegar o papel para desenhar, não pode brincar disso. Tem pessoas que brigam porque a criança brinca com o brinquedo, porque toda criança que brinca com o brinquedo corre-se o risco de quebrar. Nossa, descobri agora, mas nós estamos tão consumistas que a criança, se pegar um brinquedo e cai no chão, a gente já grita com a criança, já briga e diz que não vai mais deixar pegar aquele brinquedo porque senão ela vai quebrar. Mas gente, isso é natural da brincadeira, o conhecimento. A criança está se desenvolvendo cognitivamente através das brincadeiras. Nós sempre vamos cortando a criatividade, dizendo não, e vai a criança ficando ali reprimida na sua atitude. Então, de tal maneira que ela se revolta. E existe um pequeno problema justamente disso. Porque quando a criança ela vai crescendo ali, por exemplo, 7, 8, 9 anos de idade, ela pode começar a esconder as coisas de você, fazer as coisas escondidas. Por quê? Porque ela sabe que se for pedir para você, a resposta será não pode. Então, você dizer sim para algumas coisas é agir com sabedoria. Porque a criança ela vai entendendo, se meu pai e minha mãe diz sim, normalmente ele diz sim para determinadas coisas, se agora ele está dizendo não, tem um motivo real. Né? Então eu vou obedecer. O problema é que as crianças já começam nem a obedecer porque é tudo não.
ou porque são mimadas, que é aquele outro extremo, né? E de tanto dizer sim, quando vem o não, ela não sabe reagir. Ou nós estamos nesse outro extremo, que é só o não, 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 e quando ela começa a ter uma consciência, ela começa a querer fazer as coisas escondidas. E quando entra na adolescência, então, eu atendi um caso assim, né? De aconselhamento, né? Uma amiga, né? E a filha era adolescente, que estava começando a fazer, tinha feito coisas inclusive escondido, saído escondido, porque sabia que a mãe ia dizer não. Só que conversando com ela e com o esposo dela, a gente viu que o problema é que a educação estava assim, em coisas tão pequenas, era não, né? Morava em condomínio fechado, queria andar de bicicleta em frente em casa, ali na rua, era não, né? Conversar com a criança ali também do lado, o adolescente, não. É necessário, no processo educativo desde a infância, tomar cuidado com os excessos de não. Só para a gente resumir o vídeo aqui, recapitular, para não haver nenhum mal entendido, eu não estou falando para você ser permissivo para com seus filhos, ou seja, começar a dizer sim, 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 não é isso. Existem valores morais, você tem valores, e se a criança pede alguma coisa que fere esses valores, alguma coisa que você sabe que, mesmo que não fira os valores, mas vai ser prejudicial para a criança, por exemplo, se a criança quer assistir um filme que é numa faixa etária acima da dela, que ela não pode assistir, você vai dizer não. Só que existe várias outras atividades que a criança pode e deve fazer, você tem que temperar. Já imaginou você no seu trabalho que exige sua criatividade e você chega para o seu chefe com projetos, ele diz não. Depois você chega com outro projeto, ele fala não porque você não dá conta. Depois ele chega com outro projeto, não porque você é feio, porque você é gordo, sei lá. Tudo que você leva para o seu chefe, ele diz não. Você vai ficar desmotivado. Você pode até ter o seu salário, mas você vai ficar desmotivado de trabalhar naquela empresa que só te diz não para os seus projetos. Não é verdade? É assim ao teu filho. Ele tem comida, ele tem tudo que você dá para ele, mas ele só tem nãos, porque a criatividade dele está sendo cortada. E acreditem, existem crianças que vivem em muitos nãos e vivem realmente complexadas, porque a criatividade é cortada, porque nem mesmo brincar ela pode, porque sempre é não, porque senão vai machucar, não, não pode isso. E como eu disse, isso é real, tem pessoas, mães e pais, que brigam com a criança por causa de um brinquedo quebrado, ou seja, vai cortando-se a autonomia e o desenvolvimento da criança, a criatividade da criança. Então, cuidado com isso, tempere a tua relação. Diga não para a criança quando for necessário, mas também saiba dizer sim para que a relação com os teus filhos possa estar equilibrada, porque senão você vai sair do âmbito da autoridade de pai, da autoridade de mãe, para um autoritarismo. Então, muito cuidado com isso. Bom, espero que você tenha gostado do nosso Café Educativo de hoje. Peço que possa se inscrever no canal, curtir o vídeo e divulgar para outros pais e outras mães que possam se interessar com esse conteúdo. Até a próxima!